Condominização. As cidades brasileiras vão virar tudo um condomínio horizontal cheio de casa, que é isso que está muitas vezes tomando conta aí de cidade brasileira. Vamos analisar essa questão, vamos ver o quanto que isso de fato vai tomar conta ou não. E esse é mais um episódio de Cidades Empreendedoras, estamos aqui eu e o Chico. Chico, isso para nós nos chamou bastante atenção quando a gente fez um post lá atrás, que até hoje é um dos que mais deu repercussão, que é este aqui. Essas formas assimétricas vistas de cima não são coisas de ET, são apenas os diversos condomínios horizontais que estão tomando conta do litoral norte do Rio Grande do Sul, principalmente na cidade de Xangri-Lá, nas margens da Estrada do Mar. E aí, o que você acha dessa condominização? Esse reel aqui, ele tem ao todo mais de 3.4 mil curtidas, 578 comentários. Envios é um absurdo que ele tem de envio e milhões de visualização. Então, o que deu para notar? Todas as vezes que a gente publicou muita coisa sobre condomínio e tal, o pessoal enlouqueceu, porque tem uns que gostam, tem outros que não gostam. O que tu acha que está causando tantos condomínios e áreas horizontais nas cidades brasileiras, Chico? É segurança, né? Tipo, tenta ter uma casa na praia sem ter ela arrombada durante o ano. Exatamente. Então, eu sei porque eu veraneava mais aqui no sul quando era jovem, que era a cidade, para cá, que era a cidade de Mariápolis. E qual que era o problema? Cara, não tinha grade quando era jovem, não tinha grade nas casas, tu podia ter as tuas coisas, só botava umas tábuas ali na janela, e a gente ia embora, voltava no outro ano, tirava as tábuas e começava o período de veraneio. Me lembro faz tempo isso, quando eu tinha uns 14 anos, a Brigada Militar, a polícia passou e falou, olha só, não fiquem aí de noite, falou para meus pais, não fiquem aí na varanda de noite que tá perigoso. Naquele momento meus pais começaram a reavaliar aí. Óbvio que a casa era compartilhada com meus tios, né? Minha tia, ela continuou seguindo, né, indo para casa, e depois cercou, comprou o terreno do lado, deu uma melhoria. Mas Mariápolis, ela tem vários bolsões de pobreza atualmente, tiveram várias invasões ali e algumas áreas ali de renda menor. Então tá tendo casos ali em Mariápolis de assalto, como todo o litoral. E aí que vem a questão, tu vai ter uma TV na tua casa da praia, tu vai ter equipamentos, uma geladeira, uma máquina de lavar roupa, etc. Se tu deixa a tua casa 8 meses parada sem ninguém, o risco de alguém invadir a tua casa é muito alto. Entende? Então, num condomínio fechado, esse risco é mitigado, é bem menor esse risco. Então, cara, acaba sendo uma escolha meio tranquila, meio óbvia para a pessoa, pô, eu vou comprar uma casa num condomínio fechado. E condomínios fechados não são exclusividade do Brasil. A gente tem nos Estados Unidos condomínio fechado, tem na China condomínio fechado, tem na Europa, menos quantidade, mas tem condomínio fechado na Europa. A gente tem condomínio fechado em toda a América Latina. E todos eles têm a mesma questão, a pessoa quer um lugar onde ela vai ficar mais retirada, ter uma certa exclusividade, mais segurança. A diferença é que nos Estados Unidos e na Europa, esses condomínios são de alta renda, né, da altíssima renda, que aqui a gente não tem tanto. Por mais que a gente tenha pessoas com dinheiro no Brasil, não chega perto que tem de alta renda na Europa ou nos Estados Unidos, né, ou até na China. Aqui o condomínio fechado está para classe média. Por isso que a gente tem tanto condomínio fechado. Não é normal, se tu for para uma cidade litorânea fora do Brasil, não é tão normal ver essa quantidade tão grande de condomínios fechados. E até legal que estava ali, tu botou bem num comentário que a gente fala a gente comenta, né, a redução de comércio que acaba tendo e tudo mais. E aí a Suzana, ela discordou, né, da gente, que eu achei interessante. Que ela está falando que não, gera serviços, mas o que a gente quer dizer é que gera serviços naqueles open malls, e não aquele tipo de serviço que normalmente a gente encontrava, que tinha um centrinho, uma sorveteria, todas as crianças ali e tal. O condomínio, ele não gera tão forte essa vida essa vida comunitária. Tu tem ali o clube central, mas como eles não são tão grandes quanto uma cidade, eles acabam não tendo ali a sorveteria, como tinha lá no Rainha do Mar, o sorvetão onde eu ia quando era piá. Tinha o sorvetão, todo mundo de Mariápolis, Rainha do Mar, Noiva do Mar, ia para lá e tomava sorvete. Tinha um crepe, tinha um monte de gente que circulava a Praça Central. Num condomínio, tu não entra dentro do condomínio pessoas que é de fora, justamente porque tem que ter segurança. E o condomínio, apesar de ser grande, ele não é grande o suficiente para ser o tamanho de uma praia.
Então tu acaba não tendo aquela vida. E o desenho que o condomínio tem, ele não propicia a pessoa sair caminhando por dentro dele. Pode ver pelo desenho, a pessoa que está aqui, ela vai ter que andar por tudo aqui até chegar do outro ponto. Então ele é feito para carro, é feito para chegar de carro e sair de carro. E aí não gera esse comércio dentro, vai ter os malls fora, que é o que ela está falando. Tem comércio, gera... O que deu para perceber, por exemplo, é que aqui, né, até para o pessoal que não é do Rio Grande do Sul, mas no Rio Grande do Sul, no litoral norte, que dentre as 10 cidades que mais cresceram no estado nos últimos 12 anos, 7 estão aqui, e eu adoro isso aqui. Eu sou um cara que adoro esse tipo de funcionamento que está acontecendo aqui, porque aqui, e isso é uma coisa que depois nesses comentários acabou aparecendo, deu muito certo, porque era uma área que praticamente ninguém ia querer ocupar, ia acabar favelizando, então de certa forma foi bom, ele está entre duas grandes vias, né? Só que o que a gente nota que acontece, bem como tu falou, né? Acaba gerando a necessidade de tu ter o uso de carro, e bem como tu falou também, os open malls acabam surgindo. Então, sim, a gente entende a Suzana quando ela diz que não gera comércio, ironizando, porque gera comércio. A questão é que quando a gente fala de geração de comércio, ele é uma geração de comércio bem específica, parece o que acontece em Orlando. Né? Então, a praia, em determinados pedaços dela, acabam ficando mais voltados para uma cidade como Orlando, e a parte mais próxima da praia mesmo, que mantém ainda aquelas casas abertas, tal, fora de condomínio, ainda acaba tendo um pouco dessa vida de bairro, mas ao mesmo tempo, por ser esse padrão aqui, entre duas vias de alto fluxo, a Interpraias, né, a Paraguaçu e a Estrada do Mar, acabou que todos esses condomínios, quem vive neles, tudo acaba sendo bem benéfico. Eu acho bem caminhável, eu entendo que tu diz de que não é prático de caminhar, mas como a pessoa ela não tem interesse de caminhar até outra casa, assim, vai ser uma caminhada interna. Para a qualidade de vida de quem vive dentro dos condomínios, é interessante, como tu falou, tem segurança e tal. Mas é bem como tu falou também, então isso gera mais a questão do carro. E isso afeta muito como a cidade é utilizada. Aqui, pelo que a gente está observando, deu muito certo nessa parte litoral. Só que aí vem uma coisa que é bem importante a gente falar. Isso aqui está acontecendo também em cidades que não são litorâneas. A gente pega Gravataí, por exemplo, tem áreas distantes da cidade e em lugares que não necessariamente deveria ter tanto uma condominização, que hoje já tem 10, 12 mil pessoas ocupando novas áreas em loteamentos nesse estilo aqui. Tem uma área de Gravataí abaixo da Freeway, por exemplo. Gravataí é uma cidade ao lado de Porto Alegre, abaixo da estrada, que, de certa forma, pelo que a gente estudou ali também, é uma área que realmente só alguém que tivesse um condomínio tal iria querer morar, senão ia virar algo mais favelizado também, né? Não necessariamente. E aí que vem a questão. Por que viraria favelizado? É isso que eu quero bater. Por que a gente tem que ter esses contrastes? E aí que tá, é por causa da segurança. Grosso modo é segurança. Primeiro, não só segurança de assalto, mas segurança jurídica. Por exemplo, tem uma cidade, pode botar ali no mapa, São José do Rio Preto. Eu conhecia uma cidade muito legal no interior de São Paulo. Ela é uma cidade bem arrumadinha, bem limpinha, e ela tem muitos condomínios fechados que são muito próximos do centro. E alguns que eu conheci, eles são, acho que é aí até. Não. Tem alguns condomínios que a gente foi, que ela é uma... Não é nesse aí, isso é uma outra coisa. Que eles são do lado do centro, condomínios com campo de golfe. É um negócio muito legal. E tu vê assim pro lado leste ali de São José do Rio Preto, virar ali, ó, tá vendo o Jardim Vista Alegre? Tudo isso daí é condomínio fechado. Tudo é condomínio fechado. E não fica muito para carro a cidade aqui? Não, a cidade fica totalmente para carro. Mas é a mesma coisa que eu falei ali do litoral norte do Rio Grande do Sul. Tu até tem ali, alguns desses condomínios, eles são campos de golfe, tá? Então tu tem ali os caras andando com carrinho de golfe, é bem agradável até, mas não é uma cidade que é feita para caminhar, é uma cidade que é feita para carro. É que nem o que tu tem no litoral norte do Rio Grande do Sul, que a gente tem em outros lugares, assim. Até ali, ó, esse daqui que é um campo de golfe. É aí para cima, tá vendo um verde ali? Isso é um campo de golfe ali para cima também, ali, ó.
Todos isso aí, eles são meio que tem um campo de golfe dentro do condomínio. É bem legal, assim, bem interessante a proposta. Mas é assim, tu vai ter uma boa qualidade de vida, mas, cara, são casas grandes, beleza, mas não é aquela mesma coisa que a gente tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tu tem as casas, tu tem um terreno grande, a casa ocupa pouco do terreno. Aqui, por questão de espaço, até pelo tamanho do lote, a casa acaba ocupando todo o terreno, né? Então a gente tem... É mais denso do que os Estados Unidos, né? É mais denso que os Estados Unidos, só que não tem tanta estrutura quanto os Estados Unidos tem de vias. Então os americanos, a cidade é virada em autoestrada por causa disso. Uhum. Tu foi para Orlando, tu viu? É só autoestrada. Então a gente tem isso. Em Orlando tu não vê pessoas caminhando na rua, e não tem. Quando eu fui com a Nina, minha esposa, uns 2 anos atrás, a gente foi na Universal, a gente ficou num hotel que era do outro lado da rua da Universal. A gente sabia que ia ter que dar uma bela de uma caminhada, e é uma bela de uma caminhada, porque a gente tinha que atravessar uma highway, era do outro lado da highway, né, que é a rua. Então a gente tinha que ir até a alça de acesso, atravessar em cima de um viaduto e andar mais uns 500 metros, onde praticamente não tinha calçada para tu andar. Orlando expulsa a tua vontade de caminhar. Não tem como. É uma cidade americana normal, elas são assim. Então, mas aí que tá, tipo, é igual um condomínio fechado do Rio Grande do Sul. É a mesma lógica. Tu pode caminhar, tu vai poder caminhar, tem uma calçada ali, tu vai poder caminhar. Eu só acho que é um exemplo diferente, só a parte ali da Paraguaçu, e que para mim é realmente um case de sucesso, porque como ficou setorizado naquela área, tu tem metade dela funcionando caminhavelmente, que é fora de condomínio, e a parte dos condomínios, tu praticamente só transita na avenida ali, de carro e tal, que é semelhante à parte de Orlando, mas ao mesmo tempo tu acaba tendo um pouquinho dessa caminhabilidade, um pouquinho mais do que Orlando, né? Mas porque tu tem uma cidade do outro lado. Porque tu tem uma cidade do outro lado. Essa é a única diferença. Exato, é só isso. Exato. Mas aí tu vê assim, tem partes ali perto de Rainha do Mar, onde tu tem condomínio fechado dos dois lados da Paraguaçu. Uhum. Deixa eu ver aqui até se eu acho. Não, eu tenho o maior exemplo que eu vejo, até mesmo onde normalmente eu fico, ali na região mais próxima, tem, por exemplo, Las Dunas, Los Cobos, do outro lado tem o Blue, tem isso aqui são os nomes dos condomínios, né? E tem o Sunset, enfim. E aí, esse caso aqui aparece muito claramente, sim, ó, o quanto que dos dois lados tu tem condomínio. Da Estrada do Mar, eu falei Paraguaçu ali. Aqui, ó. Tu falou da Estrada do Mar? Né, o Paraguaçu. Mas também tem na Paraguaçu agora. Da Paraguaçu aqui, então tu tem 2 condomínios e tal, só que eles são no meio aqui. As áreas aqui acabaram preservando um pouquinho ainda dessa coisa de casa, né? Mas sim, Estrada do Mar aqui tu tem os 2 aqui. E de novo, como é uma estrada, eu achei que ficou legal porque, querendo ou não, tu não ia caminhar no meio de uma estrada. Né? Não, mas a questão caminhar, essa aí não tem problema. Mas tu entende que, tipo, do lado aqui onde tem o Ventura, o Sunset, o Coast Beach Village... o Seacoast... Todos esses aí, eles geraram, tipo, uma zona que ficou um grande vaziozão. Então, tu acaba gerando um problema no município, de certa forma. Beleza, pra quem tá lá dentro, beleza, funciona, é de boa, é ótimo... eu teria casa em condomínio, bem de boa, mas eu sei que eles ferram a cidade. Eu não percebi ferrar a cidade de Xangri-Lá. Pelo que parece, assim, pelo que todo mundo fala, inclusive quem mora aqui nas casinhas, isso aqui ajudou, porque já era um vaziozão. Essa parte, ela era um vaziozão, era um banhadão, tipo, ninguém ia conseguir construir nada, então ela era construíram ali. Então, como é que não ia conseguir construir? Se tá cheio de construção. Se não fosse isso aqui. Não, ia sim, tá ali, tá construído. O que tu acha que dava pra construir? Um loteamento. Eles fizeram um loteamento, só que só tu fazer um loteamento aberto. Mas daí é que tu falou, é a questão da segurança, né? Por isso que os caras fazem um fechado. Sim, mas tipo, dava pra construir um loteamento aberto. E isso é uma coisa interessante. O loteamento aberto, quando ele é construído muitas vezes, a gente vem notando que eles não se comunicam um entre o outro. Porque falta é uma coisa que eu tava até conversando com um projeto que a gente tá fazendo numa cidade aqui no interior. Falta norteador. Sim, porque acaba sendo, os loteamentos abertos hoje no Brasil, eles são um loteamento aberto, ok. Mas acaba sendo quase que nem um condomínio, porque não se comunica com o entorno, né? Todas as cidades são assim. Por quê?
o poder público, ele dificilmente cria os direcionamentos. Eu vi isso em Jaraguá do Sul, que tem. Então, em Jaraguá do Sul, tu tem, a prefeitura criou... Tem direcionamento lá. Eles falam assim, vai ter que ter essas vias aqui, são obrigatórias. Então, Será que se eu botar aqui eu consigo achar um exemplo? Acho que sim, deixa eu ver até se eu acho. Enfim, eles têm um portal que tu consegue acessar quais são as diretrizes. Então, tu tem as vias que estão direcionadas pelo plano diretor. E aí, ali, tu tem que obedecer aquelas vias. Então, tu vai fazer um loteamento, tu não vai conseguir abrir, precisa logar. Mas vai ali para Jaraguá. Deixa eu te mostrar. Sobe ali para cima. Aí aproxima. Vai ali, ó, tá vendo? Todos esses aí que estão pro norte, são tudo loteamentos. Eu conheci alguns loteadores que fizeram esses aí. Tu vê Eles que estão se comunicando? No norte, não. Aqui não. E aqui, é que essa aqui, ela foi determinada pela prefeitura que tinha que ter. Mas tu vê que essa daqui vai e termina aqui. Ou seja, lá em Jaraguá do Sul, eles criaram algumas vias obrigatórias tu seguir, para tu criar uma paralela. Então vai ter, eventualmente, alguma paralela que é da Roberto Ziman, né, que vai passar ali ao norte. Se eu não me engano, tem uma lá que vai passar mais para o norte que é para ter. Então, quando o loteador vai construir o loteamento, ele é obrigado a seguir certas regras dentro disso. Para quê? Para criar essa hegemonia. O problema é que a grande maioria dos municípios não fazem isso. As prefeituras, elas se preocupam mais com o que tu está fazendo no teu lote do que tu está fazendo para a cidade. E isso é uma coisa que eu acho que, ok, tem a questão da segurança, mas os planos diretores também ajudam a esse tipo de empreendimento acabar sendo mais viável, de certa forma, ou não? Não, é mais segurança jurídica, Por que segurança jurídica? Outro problema que a gente tem no Brasil é invasão. Então, a pessoa pode pegar, invadir teu terreno e pegar ele, ocupar por questão de uso social. Então, por essa relação do uso social dos terrenos, o problema é que tu não tem uma segurança jurídica sobre a tua propriedade. Então, é mais seguro tu comprar um terreno para depois construir um condomínio fechado do que tu comprar um terreno propriamente dito, dependendo da região. Então, o condomínio te dá essa segurança. Sim. Não, eu fiquei pensando mais até pela questão de, tipo, os terrenos mais fora da cidade acabam sendo mais baratos e aí acabam sendo muito mais atrativos do que muitas vezes tu construir numa área consolidada. Por isso que eu até pensei que, de certa forma, o plano diretor podia estar ajudando a ter um investimento maior nessas áreas. Porque tá muito... Tem área assim que cresceu absurdamente esse tipo de empreendimento em muito pouco tempo. É porque eles estão em zonas tão afastadas da cidade, mas ao mesmo tempo, para tu conseguir um valor maior por metro quadrado, tu faz o condomínio fechado, que tu consegue um valor bem mais alto, é o dobro. Exato, então, é uma conta que bate muito mais. Né? Exato, porque tem demanda. Então a conta bate, entende? Então assim, vai ferrar? Pode ferrar, tu vai gerar uma cidade que é exclusivamente para carro, tu vai gerar uma cidade que é excludente, as crianças que nascem ali não vão ter contato, vão nascer numa bolha. Então, por exemplo, vou ter um filho, e aí eu vou ter uma casa no condomínio fechado em Atlântida. Dificilmente esse meu filho vai ter a experiência que eu tive numa praia. Eu ficava invadindo obra com os meus amigos de manhã. A gente ficava o dia inteiro invadindo as obras que estavam lá na cidade, porque não tinha nem tapume nas obras. Então a gente entrava e ficava invadindo a obra das casas, ficava andando de bicicleta. O cara até tem, mas dentro do condomínio. Mas é a mesma coisa. Aí tu vê assim, tu volta lá pro litoral norte, tu vê assim, tipo, o cara tá em Rainha do Mar, sabe? Em Rainha do Mar, a criança anda de bicicleta, chega a um monte de lugar. Capão da Canoa, eu também veraneava muito quando era mais jovem ainda em Capão. Eu andava por tudo em Capão, de bicicleta, a pé, tu ficava andando. Era prédio, boa parte, eu veraneava na Pindorama. Então ali tu fazia tudo a pé. Sim. E eu saía andando e tudo mais, era mais seguro, né? Agora, se tu tá no condomínio, tu vai ficar dentro do condomínio, tu não vai sair. Tu vai ficar ali dentro. Então tu... Sim, ele inibe muito mais, né? Tu tem um muro. Um muro que e separa. Mesmo dentro do condomínio, eu vou sair daqui, eu vou ter um amiguinho aqui. É um baita de um caminho até eu chegar na casa. Cara, eu vou te dizer, tá? Como eu veraneio nesse tipo de empreendimento, eu sinto exatamente o contrário, tá? Mas é isso que eu tô vivenciando. É o que eu vivenciei, assim. Cara, vejo as crianças, assim, tendo a capacidade de ir tranquilamente, assim, pelo condomínio, caminhabilidade e tal, foi uma maneira... Não é caminhável. As crianças estão caminhando, a diferença é caminhável. Elas caminham, elas vão. Mas, ao mesmo tempo, e aí é que eu digo que isso aqui é bizarro como funciona. É o único lugar que, para mim, essas coisas funcionam. Porque tu sai e tu tá a poucos metros da Paraguaçu
e dá para ver claramente assim, as pessoas usando a Paraguaçu como calçadão. E aí por isso que está tendo um desenvolvimento tanto de negócio aqui, até voltado para um público mais a pé, porque há uma tendência das pessoas a buscarem aquilo que tu falou que sempre houve aqui no litoral. Então eu acho que muito dos... Mas aí teria igual se não fosse um condomínio fechado. Exato. O que eu acho que eu sinto que mais muitas vezes afeta as cidades é que foge muito do padrão que muitas vezes as cidades construíam, né, como que as cidades funcionavam. Não, é que é um condomínio, não é uma cidade. Ponto. Isso, então foge do funcionamento. Faz de conta. É a cidade que hoje o Brasil, por todos esses fatores que a gente estava falando, está fazendo as cidades serem construídas. Pega ali Flórida. Cara, eles pegaram o pior do urbanismo e botaram. E eu entendo por quê. Porque tem um terreno restrito que está murado. Então dentro, não adianta tu fazer um negócio cheio de quarteirão. Não vai... Você tem que fazer um negócio que seja agradável para o cara querer comprar um terreno. A qualidade de vida pro cara ali é maravilhosa. Só que o que é bem como tu fala, assim... Não, para cá. Põe em Broward. É por aqui. O maior problema, muitas vezes, é isso, é que a gente está tendo que construir esse tipo de coisa porque a vida de cidade acabou. Tipo, hoje tu não tem mais como fazer cidade como se fazia antigamente. Tem como fazer. Tem como, mas eu digo assim, tu não tem mais esse tipo de cidade, porque não fizeram mais. Sim. E tu tem como fazer. Ó, isso aqui é Fort Lauderdale, tá? Mas várias partes ali em Palm Beach funciona assim também. Cara, isso aqui é muito bonito. É muito bonito mesmo isso aqui para tu andar e tal. É muito legal isso aqui, animal. Não funciona como cidade. Simplesmente isso aqui não funciona como uma cidade. As pessoas que moram aqui é muito agradável. O cara tem o iate dele. A criança que mora aqui, ela vai caminhar com o cachorro. Cara, olha o caminho que ela tem que fazer para ir para a casa da frente, se ela for a pé. Sim, total. Então não funciona. Mas E por que tu acha que os caras não fazem mais cidade como antigamente? Porque, não sei, a gente está fazendo cidade de um jeito idiota. Porque são os teus colegas do arquiteto, muitas vezes, que fazem as coisas desse jeito. Cara, é teoria, é que nem aqui, tipo, o cara criou um negócio que é muito bonito, tá? Às vezes é por um empreendedor que tem uma visão, é legal, é bonito. Eu compraria aqui, óbvio que eu compraria uma casa aqui, eu só sei que eu vou andar de carro, mas é muito legal, entende? Agora, o que eu vejo? Isso daqui não substitui uma cidade. O problema é que ela se alaça para dentro da cidade. Eu me lembrei agora porque que eu botei. Então, isso aqui é tudo... a cidade inteira ela é toda errada, essa aqui. Ela é um horror. Então, mas agora começa. Não substitui uma área que é a cidade mesmo. Sabe? Não substitui uma região... Tem que ter uma área, né? Em teoria, sim. Algumas cidades americanas não tem. Não tem, né? Ó, Fort Lauderdale aqui. Orlando não tem. Orlando tem o centro de Orlando, mas eu não conheci. Eu sempre passei ao largo do centro de Orlando. Mas é que nem aqui, tu tem os hotéis, tu tem as coisas, mas as pessoas usam carro. Cara, o que as pessoas fazem a cidade assim porque a gente esqueceu como se faz cidade. E aqueles exemplos para mim de... Acho que é Legacy Robinson lá que tu fala e caia lá é meio que como se fazia cidade. É como se fazia antigamente. Então o problema é que a gente a gente se inspira muito no sonho americano, American Dream. E a gente replica os experimentos que às vezes os caras tocaram lá. Tudo isso aqui que eu mostrei foram empreendedores que resolveram criar esses bairros. E o quanto que é gosto isso? Por que eu tô falando isso, tá? Por exemplo, eu prefiro me imaginar morando num condomínio fechado. Lógico que tem o lance um pouco da insegurança, mas mesmo que não fosse um condomínio fechado, se fosse um bairro daquele jeito, eu gostei, tipo, acho um horror esse tipo de cidade, assim, mas, e aí que tá, que eu acho que eu sinto a diferença, por exemplo, eu tenho a experiência daquele exemplo só do litoral, eu não tenho a experiência de sentir como é que é uma cidade inteira, assim. Eu imagino que uma cidade inteira, assim, a pessoa não consegue sentir vida de bairro. É que eu, quando era pequeno, eu veraneei num lugar que era um monte de casinha, um monte de rua cheia de casa. Sim, eu veraneava em Capão. Eu também. Só que na época que era um monte de casinha. Cara, a gente teve essa experiência. Eu gosto dessa coisa. Cara, o que acontece? A gente é que e parênteses, e eu prefiro, por exemplo, esse tipo de vida, assim, dentro de condomínio e tal,
do que me imaginar numa cidade europeia como faziam antigamente, sabe? E aí é que eu fico meio na dúvida, assim, tipo, tem meio termo para isso? Aí que tá, tem. Na real, não tem. não são sistemas compatíveis. Não são. A grande questão é, se tu quer morar no condomínio, tu sabe que tu não vai ter a quantidade de serviço que uma cidade densa tem. Não tem como. Sim. Eu quero ter um café que serve tal doce italiano. Não vai ter. Se tiver, tu vai pagar o olho da cara, porque ele vai estar num lugar com pouca densidade, ele vai ter um aluguel alto e vai ter que taxar o preço. Então, assim, tu quer um lugar onde tu possa fazer um monte de coisa a pé, tu vai ter que viver numa cidade densa. Ah, mas eu quero, então tu vai fazer tudo a carro e é a tua escolha. Isso não tem problema. Exato. O problema é que a gente no Brasil não tem a estrutura que os americanos têm. Esse que eu acho que é o principal ponto. E aí é que eu digo que, por exemplo, para mim se diferencia muito a questão do litoral, ok? Só que eu fico pensando exatamente isso. O quanto que é um problema que a cidade brasileira, como um todo, tá virando isso aqui. Porque o Brasil não tem estrutura para isso aqui. Não tem, é esse que é o problema. Então, o mais pobre vai ter que pegar quantos ônibus para ir trabalhar? E outra, quem está morando aqui é classe média americana. Sabe quando que eu fiquei apavorado? Eu fui para o Nordeste do Brasil. Cara, é absurdo. Praias lindas ali, de Alagoas e tal. Daqui a pouco tu olha, cara, os condomínios tomando conta e fechando a praia. E aí que tá o problema. E não tem centrinho em muita praia lá. Porque não adianta, os condomínios estão começando a tomar conta. E esse que é o negócio. Então, o problema todo é que a gente está se inspirando num sistema de cidade dos Estados Unidos. Aí todo mundo, vamos morar numa cidade americana, vou ter num condomínio, tem aquela parte tranquila. E, cara, mesmo o condomínio mais top de Shangri-La não chega perto de um subúrbio normal americano. Sim, não chega. É bizarro. Os caras têm muito mais espaço nas casas do que a gente tem nos condomínios. E aí não tem a estrutura de highway, de autoestradas que eles têm. Então o cara não pega congestionamento. Não tem congestionamento. Vou sair em Orlando, sai andando, mas tem uma porque é tão amplo, que não fica nem denso, né? Exato, mas é a mesma densidade da Paraguaçu. Mas aí que tá. Quando tu fala de espaçamento entre casas, tudo, cara, no momento que tu tem uma Paraguaçu fininha, né, tu tem lá umas highway enormes e tal, tu não sente? Tu não vê vida mesmo, tu não vê nem tranqueira. Mas aí que tá. E pior que tu vê tranqueira. Horários de pico dos deslocamentos dos caras que tem que se deslocar de carro até o centro e ir pra casa. Tu usa, mas aí que tá. A gente também tem tranqueira na Paraguaçu. Sim, que daí é a parte ruim. Então, assim, nos Estados Unidos tem muito menos congestionamento, porque eles colocam autoestradas. E é muito sistema de autoestrada dentro das cidades. Então, tu consegue diluir esse trânsito. A gente tem na Paraguaçu, é a mesma lógica. Como é que são as lojas que tem na Paraguaçu? Tudo cheio de estacionamento na frente. Não, total. Então, o problema é que as cidades brasileiras estão ficando um amaranhado de não cidade. Só que a diferença é que a classe média baixa americana tem um Honda Civic. O pobre americano dirige um Accord. Verdade. O cara vai de um ponto ao outro. Ele não tem problema. A gasolina é barata. O brasileiro não tem nem muitas vezes dinheiro para comprar carro, tem que comprar moto, nem muitas vezes tem dinheiro para abastecer, nem a própria moto. Exato. E a gasolina para o americano custa muito pouco para aquilo que ele ganha. Então, o cara viaja de um lugar ao outro da cidade. O motoboy, não existe motoboy. O cara dirige um Accord, um CR-V e te entrega a tua pizza. Simplesmente assim. Tipo, não existe motoqueiro fazendo entrega nos Estados Unidos. Porque eles são burros, não sabem o que é mais ágil, porque literalmente não faz sentido. O cara tá sentado no carro dele, empilha as pizzas ali, dirige o carro, que aqui é um carro de alta renda, entrega a tua pizza e ele consegue pagar a gasolina com a primeira entrega, já pagou a gasolina da noite inteira. Então a cidade funciona. E tu acha que vai de mal a pior, a coisa no Brasil vai continuar e vai só piorar? A tendência é. Porque o problema é que quando a gente começa a criar esses condomínios fechados, a cidade ali já não tem mais como resolver que é aquela cidade, vai ficar aquele condomínio. E aí a população de baixa renda vai ficar completamente segregada. O problema disso é que tu começa a gerar sistema meio de casta dentro da sociedade. E aí o rico e o pobre. E o rico e o pobre não convivem na mesma sociedade, dentro da mesma sociedade. Ainda mais no Brasil. Então esse é o problema. Então o pessoal que antigamente a gente ficava lá, convivia, tu andava com o cara de alta renda, falava com o cara de baixa renda, por conviver pessoas de classes diferentes no mesmo ambiente,
tu não gerava tanto conflito social. Uhum. No momento que tu tá segmentando e um fica murado, o outro... A criança que se forma no condomínio fechado, ela tá completamente fora da realidade. Uma bolha. E esse que é a merda. Então, assim, tu começa a gerar uma bolha e a cidade começa a ser feita. Geralmente, as pessoas que estão nos muros vão ser as pessoas que eventualmente vão cair em cargos políticos, etc., que vão acabar decidindo as leis. E a tendência é que elas reforcem certas coisas. Exatamente. Não é por mal, é natureza, é natural a pessoa. Então, esse é o problema. Não tem que encerrar, que tu tem outro compromisso agora, mas... Bom, pessoal, na nossa opinião, vocês viram. Acho que só vai piorar. E tem o lado bom, para quem gosta, mas tem todo esse outro lado que é muito complicado, por mais que, por exemplo, possa ser bonito e tal. Só que a questão é, vocês concordam conosco? Vocês não concordam? Se concordam, comente. Se não concordam, também manda para quem não gostou do vídeo. Se tu não gostou do vídeo, manda para quem tu não gosta. Mas enfim, compartilhem, curtam aí, sigam o nosso canal. A gente vai ter muitos outros conteúdos desse tipo. É isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado.